Olá, mais uma vez estamos aqui para o nosso bate-papo semanal. Estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. Nós estamos aí no 10º encontro e cada vez mais o bate-papo tá daquele jeito. Hoje, um tema polêmico, de novo, né? Porque a gente gosta disso. Um tema polêmico, um tema até contraditório para muitas fés, para muitas crenças, para muitos ensinamentos. A gente vai falar um pouquinho sobre as chamas do inferno. Você sabe realmente o que é o inferno? O inferno existe? Será que tem alguma contradição? Vamos lembrar da semana passada, que a semana passada a gente falou de alguns textos controversos na Bíblia. Será que hoje a gente vai falar sobre isso também? Nadma. E aí, Nadma, boa noite. Vamos falar sobre isso, Nadma, ou não tem controvérsia nenhuma? Tem que buscar a interpretação correta, né? Porque se ler de relance vai parecer, nossa, tem alguma coisa aí. Mas quando a gente vai comparando os versos e o que diz em tal lugar e outro lugar, a gente tem uma compreensão plena do amor de Deus. E um Deus de amor não ia fazer um lugar eterno de sofrimento. Ele vai fazer o paraíso de benefícios e não o contrário. Eita, que já deu um grande de um spoiler. Dulce, seja bem-vinda, Dulce, é um prazer ter você aqui com a gente. Se apresente para nós, de onde que você é, o que que você faz, conta tudo. Boa noite, senhoras, né? Aqui as moças do estudo da lição. Boa noite a todos que estarão nos assistindo. Eu e a Esther participamos aqui na mesma igreja adventista na comunidade do Morumbi. Tenho o privilégio de dividir ali algumas atribuições na igreja junto com a Esther e o Luciano, seu esposo. Trabalhamos juntos em alguns estudos de classe bíblica, né? E estamos sempre próximos aí nesse grupo e estou aqui super feliz e honrada com o convite de participar desse grupo também para estudarmos a lição. Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Dulce. Thelma, boa noite. A gente falando boa noite, eu não sei em que momento que você vai É, assistir, mas nós estamos gravando durante a noite. Thelma, seja bem-vinda entre nós, se apresente e já vou te fazer um pedido. Você faz aquela oração inicial depois da apresentação? Com certeza. Boa noite, Esther, Nádia, Dulce e todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Uma alegria estar aqui com vocês. Neste momento, eu sou a líder do Ministério da Mulher aqui, das Mulheres Adventistas para o Estado de São Paulo. Então, eu trabalho diretamente, tenho a honra, né, de trabalhar diretamente com as mulheres, e é uma alegria muito grande nesta noite estar com vocês, ou neste momento, nesta manhã, nessa tarde, eu não sei em que momento você está, mas na realidade é uma alegria muito grande poder estar com vocês para que a gente possa aprender mais sobre a Bíblia, que é um livro lindo, maravilhoso, repleto de conhecimento, e é o que a gente vai buscar, né? Conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais nesta noite da palavra de Deus. Então, vamos orar? Quero convidar você, aonde você estiver, a fechar os seus olhos neste momento e a pensar no grande Deus que está nos céus agora nos ouvindo. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor, de estarmos aqui neste momento, na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque teremos o privilégio neste momento de juntas entendermos mais sobre a Tua palavra, entendermos mais sobre alguns temas que são difíceis de serem interpretados. Então, neste momento, o nosso pedido é que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos abençoando, nos ajudando a entender mais, a compreendermos mais sobre a Tua palavra. Que o Senhor esteja com cada pessoa que estará participando deste estudo. São bênçãos ao Pai que eu peço e também faço já os meus agradecimentos em nome do nosso amado e do nosso querido intercessor Jesus. Amém. Amém. Gente, eu vou começar contando algo para vocês. Eu tenho uma família muito grande, eu tenho muitos amigos, e toda vez que a gente conversa sobre alguns pontos específicos da Bíblia, eu percebo que há uma contaminação de entendimento.
cada um entende um pouco esse assunto que a gente vai falar de forma diferente. E o meu pedido hoje ao Senhor, ratificando também o que a Thelma fez em oração, é que o Senhor nos use para mostrar puramente a Bíblia. E que cada pessoa que, ao assistir, ao ouvir esse vídeo, compreenda o que a Bíblia fala. Aqui, como tem um programa aí muito bacana, aqui a Bíblia é sem rodeio também, viu, Dulce? Aqui a Bíblia é sem rodeio. Então, que o Senhor possa nos iluminar para tratar desse assunto, que é um assunto assim tão delicado. O tema do nosso bate-papo de hoje, meninas, será As Chamas do Inferno. E eu quero iniciar lendo 2 textos bíblicos. O primeiro está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, que diz assim: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. O segundo texto está em Ezequiel 20, 47, e esse texto a gente vai conversar bastante sobre ele. Fala assim: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes que ela seja queimada todos os rostos, desde o sul até o norte. Gente, Thelma, coloca o som aí no seu microfone que eu queria conversar com você. Eu estava estudando sobre esse tema, Thelma, e eu percebi que aí há no meio eclesiástico, no meio teológico, 3 visões sobre o que é o fogo eterno, o que é o inferno. Acho que por conta dessas visões, acontece isso que eu acabei de falar. Cada pessoa entende de uma forma. Há muitos cristãos, Thelma, que acreditam que o resultado, as consequências do pecado e das decisões que tomamos serão eternas, no sentido de tempo. Ou seja, para aquelas pessoas que fizeram tudo errado, os ímpios, que a gente usa essa expressão, a Bíblia usa essa expressão, haverá um sofrimento eterno. Você já ouviu falar sobre isso, Thelma? As pessoas vão se queimar, as pessoas que não aceitaram Jesus vão ficar eternamente num fogo se queimando. E pelo que eu estava estudando, essa é a visão mais tradicional do fogo eterno, do sofrimento eterno. Você já ouviu falar sobre isso? E se ouviu, é isso que a Bíblia explica para a gente? É isso que a Bíblia nos ensina? Eu já ouvi falar muito sobre isso e já sofri muito por isso também, porque eu não nasci em uma família que conhecia sobre a Bíblia. Na realidade, os meus pais ganharam a Bíblia quando eles se casaram. Inclusive, a minha mãe achou assim um absurdo um casal ganhar uma Bíblia de presente. E ela nunca se interessou pela Bíblia. Simplesmente, como ela sempre foi uma pessoa muito educada, ela guardou aquele presente, mas nunca quis ler aquele presente. Mas um dia aquela Bíblia saltou, sabe, da gaveta onde ela deixou guardada por 10 anos e ela começou a ler a Bíblia. E foi muito linda, é uma história linda, que eu não vou falar agora porque não vem ao caso. Mas eu já sofri muito enquanto criança, exatamente em função disso. Por quê? Eu fui criada em uma família, né, até os meus 10 anos, em que se falava muito sobre isso, sobre este fogo que queima sem parar. E as pessoas, para serem purificadas, precisavam, após a sua morte, estarem ali naquele caldeirão que queimava até você ficar bonzinho. Isso para uma criança é muito assustador. Então eu cresci nessa família, sabe, ouvindo isso. E também tinha um outro lado, né, que é um outro lado que não é o lado do catolicismo, o lado do espiritismo, que eles acreditam também que se você não for tão bom aqui nesse mundo, você precisa morrer e viver muitas e muitas vezes. Então, Esther, isso me deixava muito assustada enquanto criança. Eu tinha muito medo, eu não sabia orar, mas eu conversava assim com Deus: Senhor, me ajuda a não ir para o inferno. Eu tinha muito medo do inferno, isso era assustador para mim. E eu ficava pensando: já imaginou eu ficar queimando, queimando, queimando? Até quando que queima?
Então, infelizmente, muitas pessoas acreditam nisso. E eu, assim, fico tão feliz porque um dia os meus pais conheceram exatamente a verdade que está escrita na Bíblia. E eu tinha 10 anos quando isso aconteceu. E eles começaram a estudar a Bíblia, então nós aprendemos que realmente esse fogo que as pessoas acreditam que existe de verdade, né, que é o inferno, que fica queimando eternamente, isso, Esther, não é verdade. A Bíblia, ela é bem clara que isso não é verdade. E eu fico muito feliz por isso, porque eu fico imaginando, né, que tristeza que é uma pessoa acreditar nisso, que o seu fim vai ser ficar queimando ali até você ficar bonzinho, até você ficar puro, né? É uma coisa que só quem não conhece a essência de Deus é que pode acreditar nisso. Mas na realidade, poucas pessoas conhecem a essência de Deus, que Deus é amor. Muitas pessoas olham para Deus como um Deus tirano, que está ali, né, com o dedo apontando para você, querendo te punir por qualquer coisa. Então, o conhecimento é libertador. E estar aqui neste momento conversando com vocês, estudando, né, sobre esse tema tão intrigante, né, que fala sobre as chamas do inferno, é muito importante, porque eu gostaria que se alguém, assim como eu, tem medo de morrer, porque pode ficar queimando 1000 anos, 100 anos, 20 anos, eu queria que você nesse momento tivesse a certeza, isso não é verdade. Isso não vai acontecer. Isso não é plano de Deus para a nossa vida. Pelo contrário, Ele quer que a gente viva feliz eternamente e sem sofrer, né? Deus nos escolheu para a vida eterna, né? Ele quer isso para a nossa vida, só que a escolha é nossa. Então, Esther, essas chamas eternas, elas não existem. Mas, Thelma, vamos lá. A Bíblia fala sobre essa expressão, fogo eterno. O que a Bíblia quer dizer com isso, então, se você afirmou categoricamente que não existe fogo eterno? O que é esse fogo eterno? É o fogo eterno enquanto ele tem o que ser queimado. É eterno enquanto dura. Sabe essa expressão? Vocês já ouviram isso, né? Enquanto existe matéria para ser queimado, vai existir fogo. Porque nós sabemos que o pecado, esse mundo de pecado, ele vai ser purificado através do fogo, não é? Então, isso vai existir realmente, né? Esse fogo, essa chama para purificar o pecado, quer dizer, desculpem, para purificar o nosso mundo. Então, as pessoas que não fizerem a escolha ao lado de Jesus para viverem eternamente, elas irão morrer, sim, através de um fogo, que vai consumir a matéria, né? E vai purificar este mundo, mas não é eterno. Vai ser eterno enquanto tiver matéria para ser queimado. E isso é bem importante a gente entender, não é? Então, muitas pessoas não entendem essa questão, mas ele tem tempo para começar e para terminar. Ô, Thelma, você está falando, e sabe o que eu estou pensando? Eu tenho muitas experiências, assim, que eu acabo contando em todos os nossos bate-papos, eu conto, porque também, Thelma, eu vim de um ensinamento muito diferente do que eu tenho agora. Eu lembro o local que eu estava sentada na igreja, eu lembro disso. E eu lembro eu olhando para o pastor e o pastor falando sobre esse fogo eterno, que as pessoas iam viver para sempre ali no fogo eterno. Isso me chamou tanta atenção que eu falei: não, o Deus que eu sirvo é incompatível com isso. É um Deus de amor. Então, você trouxe para a gente que o eterno não é questão de tempo, não é a questão de vai ser para sempre. É questão de enquanto um corpo ele pode ser queimado. E qual é a consequência disso? Que ele não vai voltar. Não é isso que você quis dizer, Thelma? Que não tem como se purificar. Acabou ali. Mas não é que ele vai viver para sempre se queimando num fogo, não. Até porque tem uma polêmica por trás disso que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ô, Dulce, tem uma segunda visão aí
que não é sempre aquela mediana, né? Nem lá e nem cá. Uhum. As pessoas não vão se queimar para sempre. Não vão se queimar para sempre. Mas depois da morte tem uma salinha. A gente até falou isso em alguns encontros passados aí. Tem uma salinha, um preparatório, um pré-vestibular para entrar na eternidade que se chama purgatório. Então, assim, é muito contraditório essa visão, Dulce, porque a gente vem estudando semanalmente que depois que o físico morre, não tem mais o que fazer. Só que tem essa visão aí, esse ensinamento, essa teologia do purgatório. Que se você não fez as coisas direitinho aqui, você não vai direto para o inferno, igual a primeira visão que a Thelma trouxe aqui. Mas você tem a chance de se recuperar, de se reconciliar, de se santificar para poder entrar na eternidade. Uhum. Isso é bíblico? Vamos falar, vamos entender. Eu vou trazer aqui algumas passagens para a gente ver como o que a Bíblia diz sobre isso, porque esses pontos que a Esther está falando são tão importantes que eles se misturam em diferentes percepções e religiões cristãs, né? Aquilo que a gente começou falando no começo, que é às vezes um entendimento mal colocado e muitas vezes mal interpretado da Bíblia e ensinado isso por gerações, né? É mais ou menos como fosse a segunda época de prova de faculdade, né? Você não passou na primeira, mas você tem uma chance lá ainda, né? Para você tentar recuperar, né? Para você estudar mais um pouquinho e tentar passar, mais ou menos como fosse isso, né? E essa visão, a gente escuta falar sobre também um conceito dentro dessa visão, que é o conceito do purgatório, né? Isso é também bastante, vou falar aqui com todo respeito, e a gente vai sempre, como estamos falando aqui, nos apoiar no que a Bíblia, estou aqui com a minha versão da Bíblia para a gente ler algumas passagens, mas a Igreja Católica, ela ensina, isso inclusive está documentado, né, nos registros de catecismo, do estudo, de formação dentro da Igreja Católica. Isso também tem um princípio dentro também, por exemplo, do Espiritismo, quando a gente fala assim, e não necessariamente pessoas que se julgam espíritas ou até se denominam católicas, mas muitas têm esse conceito do tipo assim, alguém morreu, mas ele é uma pessoa que morreu, mas vamos orar pela alma dele, para ele encontrar paz. Já devem ter ouvido muito isso em velórios, em sepultamentos, né? Muito vamos orar pela alma dessa pessoa, para ela encontrar paz, né? Ou às vezes a pessoa fala, eu ando sonhando com meu pai que eu perdi, eu ando sonhando com a minha avó que faleceu. Ora para ela, para a alma dela encontrar o caminho, né? E aí é esse conceito desse momento intermediário, essa sala de espera, esse momento intermediário, que é o conceito em que se explica o quê? Que pensando que a alma é imortal, quer dizer, o corpo morreu, mas a alma não. A alma fica nesse lugar com esse fogo purificador, com esse fogo que vai dando para ela uma nova chance dela se aperfeiçoar. E do lado de cá, no mundo dos vivos, os vivos podem orar por essas almas que estão lá, para que de forma mais rápida, que reduza o tempo do sofrimento, da purificação, e de forma mais rápida ela possa ser aceita no céu e no paraíso. Esse é o estudo em cima disso, é o conceito. Agora, eu queria compartilhar com vocês, porque este conceito, já adiantando, ele não é bíblico, né? A Bíblia mostra para a gente os pontos, por que que isso está diferente com os ensinamentos bíblicos, e eu gostaria de ler algumas passagens com vocês, que eu deixei aqui previamente marcadas, porque nada melhor do que a gente ler na fonte. Eu gostaria de começar lendo com vocês uma passagem bastante emblemática sobre isso. Ela está no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 10. E ela diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
Então, esta primeira passagem, o que que ela nos mostra? Que a alma, não existe esse conceito da alma imortal, dela estar lá se purificando, que os mortos, absolutamente, uma vez mortos, eles estão inconscientes. Eles estão inconscientes, e usando a metáfora que a Bíblia usa, que é um sono, estão dormindo, o sono da primeira morte. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, esse aqui é importante a gente ter em mente esse ensinamento, de que onde uma vez na sepultura, não há nenhum tipo de obra, de iniciativa, de projeto, nem de conhecimento. Os mortos estão inconscientes, tá? E uma outra passagem também que a gente pode ler, para ir complementando os pontos que nós falamos antes, está em 1 Timóteo, deixa eu ir lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, o que esse verso está nos dizendo? Que apenas quem pode interceder pelos nossos erros, quem pode nos justificar, quem pode pedir, né, junto ao Pai pelos pecadores, é apenas um, que é Jesus. Há apenas um que pode fazer isso, só temos um mediador. Foi ele que morreu, fez o sacrifício, ele que pagou o preço. Então, com isso, ele obteve vamos dizer assim, essa chance, ele obteve essa chancela, né, de falar em nosso nome, de pleitear e de pleitear a nossa salvação e o nosso perdão, tá? Então, esse é um ponto importante. Um outro item também que é importante a gente ler, uma outra passagem para nos ajudar no entendimento, está no livro de Hebreus, capítulo 9, Hebreus 9, verso 27. Vamos lá. Hebreus 9, verso 27. Está até pintadinho aqui na minha Bíblia, olha só como que ele diz. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que essa passagem quer dizer? Que uma vez mortos, não há uma segunda chance. Quando a gente morre, o próximo evento que nós vamos despertar para ver vai ser o momento do juízo final, com a volta de Jesus a esta terra. Né? Depois, acho que em algum momento a gente não precisa misturar aqui, mas as situações da ressurreição, né? Que você ressuscita para o juízo, mas esse é um outro tema. Mas aqui a Bíblia está sendo clara, que assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não tem um momento em que você fica tentando se aprimorar, melhorar, ou conseguir depois uma chance ainda de ir para o céu. Tá? E a última passagem aqui, só para a gente também esclarecer também um ponto que é importante, está em Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel 18, de 20 a 22. Olha só. Ele diz assim, desculpa, é capítulo 18, e é do verso 20 ao 22. Assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fazer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. O ponto importante dessas passagens está no comecinho, quando a gente diz que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Isso está nos mostrando que ninguém pode, a gente não pode transferir a nossa justiça, né, um orando pelo outro para poder transferir ou tentar isentar ou tentar melhorar a situação daquela pessoa que estaria ali numa possível, um possível estado de espera, né, aguardando aliviar ali os pecados dele para ver se ele consegue passar para o céu. Então a Bíblia também está nos dizendo isso, que
não existe essa possibilidade de transferência de justiça. Pode falar, Esther. Ô, Dulce, você trouxe textos aí muito fortes, então você está querendo dizer que não tem jeitinho. Não adianta quem está vivo aqui pagar uma penitência, pagar uma indulgência, não adianta, É, não é transferido, ninguém consegue é solucionar esse isso. problema. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Principalmente, é isso que a Bíblia está nos mostrando. E essa teoria também pensa o seguinte, acho que como até a Thelma comentou da infância, desses pensamentos que às vezes ficam nos martelando na mente, né? Antes de você poder compreender a verdade. Eu imagino que não só a experiência que vocês relataram aqui, mas de quantas pessoas já não ficaram angustiadas ao ver uma pessoa querida morrer e ficar pensando que aquela pessoa vai estar num lugar de sofrimento, né? Então, esse tipo de pensamento, ele é antibíblico e ele é contra o caráter de Deus, porque como a Nadma bem colocou no início, a gente está falando aqui, estudando sobre um Deus de amor, um Deus que fez de tudo e continua fazendo para nos alcançar, nos salvar, nos dar o melhor, né? E esse conceito de um lugar de castigo, de sofrimento, e os vivos sofrendo com essa ideia de que a minha pessoa querida que morreu vai estar lá num lugar de sofrimento pensando nisso, isso, olha, com certeza isso já afetou a mente, né, e a ideia de muitas pessoas ao longo dos anos da história da humanidade, né? Então, é importante a gente ter bem claro esses ensinamentos que a Bíblia traz para a gente sobre o caráter de Deus, acima de tudo, né? E você trouxe a questão aí do caráter de Deus em relação ao amor, mas eu penso numa outra situação assim também. Essa crença, Dulce, ela afeta o caráter de Deus, inclusive em relação ao poder de Deus. Você trouxe ao amor, mas ao poder de Deus. Porque, veja, é como se a graça de Cristo, a morte na cruz, não fosse o suficiente. Precisa de Exato, alguém bom para estar ponto. intercedendo, precisa de alguém para estar De pagando, obras, de obras das pessoas, de coisas que as humanas. pessoas façam, obras humanas. E isso é tão contrário ao principal, o fundamento de todo o ensinamento da Bíblia, que é o amor e a graça de Deus para nos alcançar, né? Então quer dizer que em algum momento a gente tem que ficar tentando fazer algo para conseguir a salvação, e na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Tem até um versículo que fala sobre isso, eu quero compartilhar com você, disso que você falou, o Dulce. Está em Romanos 3:24, que fala assim, ó: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há somente em Cristo Jesus. Então, não adianta, é gratuitamente. O Senhor nos deu a graça dele de forma gratuita, ele pagou o preço por nós. E não adianta a gente ficar querendo achar que a gente tem que pagar algum valor para poder mais pessoas orarem. Gente, Uhum. isso, português bem claro, isso é uma furada, a Bíblia não fala sobre isso. É. Muito, muito bom essa visão que você trouxe para gente, Dulce. E agora eu queria falar, ô Nadma, muito quietinha aí, Nadma. Vamos falar sobre a terceira visão? Lembra o que eu falei que tem Sim, três visões aí teológicas sobre o que é morte, ou sobre o que é o inferno, né? Tem uma visão aí que ela é condicional, né? É, ela é o fim, ela é o fim. A Thelma trouxe uma visão que ensinam aí, que a Thelma falou que não é bíblica, daquele fogo eterno, daquele sofrimento eterno. A Dulce trouxe um meio termo aí. Tá, você não foi tão bom enquanto vivo, mas ainda há uma esperança aí enquanto morte, vamos pagar algumas coisas, uma penitênciazinha e vai dar certo. Mas tem uma outra visão também, que é o fim. Morreu, morreu e acabou. E eu acho, Nadma, me responde, mas eu acho que é nessa que a gente acredita que a gente vem construindo aí nesses 10 encontros. É isso mesmo, Nadma? e a gente vai ver porque são pensamentos diferentes, mas a gente tem que ver qual é o pensamento que a Bíblia traz como verdade. E isso, gente, nós que acreditamos num Deus maravilhoso desse, nós temos que seguir o que a Bíblia apresenta, não o que um falou, alguém criou na Divina Comédia,
ou as pessoas foram acreditando. Por quê? O foco era assim, o amor de Deus sempre foi, desde o Éden, por que que ele criou o ser humano, como que ele fez? A ideia de Deus era, eu vou colocar o homem no jardim do Éden e eles vão viver eternamente. Ponto. Certo? Quando entrou o pecado, o que que aconteceu? O salário do pecado é a morte. Seria a morte eterna. Não era aquela coisa, pegou a fruta, nhoque, pá, acabou. Não, não era assim. Porque tem as consequências disso tudo. Mas Deus já organizou, através de Jesus Cristo, que ele viria para dar a vida eterna de novo. Então, a vida eterna está em quem? Em Jesus. Ele vai ser a nossa vida eterna. Através dele nós temos vida eterna. Então, hoje, o que que tem acontecido? E essa é assim, a imortalidade para nós seres humanos, segundo a Bíblia, ela é condicional. Ela é condicional a quem? Quem é o dono da vida eterna? Jesus que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida eterna. Então, se eu quero ter a vida eterna, eu tenho que colar em Jesus. Não tem outro jeito. Mas algumas pessoas ficam pensando assim: não, aí nós todos nascemos e temos a imortalidade. E daí eles vão brincando, e lá vou eu com os post-its. Ciclo. É como se eu vivesse, terminou meu ciclo aqui, eu até tenho essa morte soninho, mas para alguns. E daí, o que que vai acontecer? Alguma coisa sai de mim e vai vagar. Se eu não fui tão bonzinho, vai para um outro cantinho. Mas se eu já fui top, 1000, maravilhosa, o que que vai acontecer? Eu já vou direto para o céu. E daí a gente fica assim, ai, o que a Bíblia diz? A Bíblia está dizendo que a imortalidade é condicional se eu estou em Jesus. Mesmo que eu já, tipo, Adão já morreu, Moisés depois ressuscitou e foi para o céu, Enoque que já está no céu, mas outros que já morreram estão lá em Hebreus 11, eles estão no soninho embaixo do pó da terra, certo? Não tem esse ciclo que vai recomeçar e vai recomeçar, não importa onde eu esteja. E daí, qual que é essa teoria? É por isso que a gente precisa se cuidar. Essa teoria diz que vai ter um lugar que as pessoas vão ficar lá queimando, queimando, queimando. Isso não diz, não é a verdade bíblica, certo? Porque a imortalidade não é só para quem, ai, fui bonzinho e fui para o céu, mas seria também para quem vai ficar lá, tipo, morrendo. Então, quando a Thelma trouxe o assunto de dizendo até que é igual queimar um papel, dá aquela chama linda, maravilhosa, acabou. Eu posso pôr fogo na cinza? Não dá mais. Então, é condicional. Isso é muito importante. Eu trouxe um pensamento popular que diz: aqui se faz, aqui se paga, gente. Ponto, tá? É mais ou menos isso, tá? Eu vou fazer aqui, então eu não vou ter uma segunda chance, um segundo ciclo para eu reparar aquilo que eu fiz. Por isso que eu tenho que estar coladinho nesse Jesus para eu ter uma vida melhor. Mas não é a minha vida melhor para eu ser salvo. É porque eu já vou estar em Jesus e daí eu vou querer viver melhor. Mas eu quero falar um pouquinho sobre, a Bíblia traz uma expressão, o lago de fogo. E o tema que a gente está estudando é pesado mesmo, as chamas do inferno. Nossa, esse é pesado, né? E eu até fiz um post-it, gente, porque eu não resisti. E eu escrevi assim, ó, o lago do fogo consome de forma irreversível. É até acabar, ponto final. Só que quando que isso vai acontecer? Depois que aqui nessa terra, enquanto eu estou aqui nesse ciclo, tá? Que se eu fizer, eu posso ter consequência daquilo que eu fiz. É aqui mesmo que eu tenho que tomar a decisão de estar ali, ó, juntinho com Jesus. Porque daí eu não vou para essa condição do lago irreversível. E daí sim, o salário do pecado é a morte. Por que não tem a repetição do ciclo? Porque as pessoas não vão querer. Ah, mas vai, olha, Jesus volta, e daí ele vai lá, ele sacode a pessoa, fala, vai, me aceita, me aceita. Só para ela não morrer, ela não vai aceitar, ela não quer. Então, é muito importante a gente pensar nesse tema aqui, ó.
acabou. Tem fim, tem fim. Mas o fim não é essa, vou chamar de mortezinha, tá? Desculpa. Não é essa mortezinha do sono. O fim é depois. E a Bíblia deixa isso muito claro. Mas tem solução. E daí que entra essa plenitude do amor de Jesus. Quando ele diz, eu sou a vida eterna, eu estou junto com você. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Se você for lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e no último capítulo tem um assunto também muito legal, que eu gosto muito, porque está falando da árvore da vida que está lá no céu. Ela estava aqui na terra, no Jardim do Éden, e depois ela voltou para o céu. E o que, que vai acontecer quando a gente chegar no céu? Nós vamos comer o fruto, cada mês vai dar um fruto diferente. E nós vamos comer as folhas. Para que servem as folhas? Para dar saúde e vida eterna. Mesmo no céu, nós vamos ter vida eterna. Mas todo mês eu vou me lembrar da minha condição, imortalidade condicional. Eu vou ser imortal lá no céu. Você, a Esther, Thelma, etc. Mas nós temos uma condição de não esquecer que quem nos dá a vida eterna é Jesus. Acho que deu para entender um pouquinho só, né? Deu sim, Nadima, só que eu queria esclarecer uma coisa. Na verdade, não, eu quero que você esclareça alguma coisa. Eu quero perguntar. Então, qual que é o propósito do fogo eterno, então? Que a Bíblia tanto fala. Qual que é o propósito disso? Acabar com o mal eternamente. Porque não vai ressurgir das cinzas uma nova forma de pecado para o mundo. Então, lá no céu, gente, vamos ficar em paz. Não vamos mais ter pecado, nem tentador, nada disso. Então, quando a Bíblia diz o lago de fogo, chamas e tal, ele está dizendo assim: vai ter fim. E quando acabar, é o game over mesmo, acabou esse joguinho, porque o inimigo de Deus vai ser eliminado completamente. Por isso que fala chama eterna, porque nem da cinzazinha dele vai poder brotar alguma coisa. Fantástico. Se a gente pode resumir esse bloco, eu vou citar 3 pontos aqui. A Nadima falou que o Lago do Fogo, o fogo eterno, o propósito dele é para acabar com o mal. Ele consome de forma irreversível e total os ímpios, né? Os anjos maus, Satanás, o pecado e a morte. Aí a Dulce trouxe um outro ponto. Não tem segunda chance. Não há um ponto de retorno. Acabou o período da graça. Não, o Waze não vai remodelar a rota, não tem como. E a Thelma trouxe que esse efeito é eterno, eterno na sua consequência, não no seu tempo. Muito bom. Mas, meninas, vamos esquentar um pouquinho mais a nossa conversa? Vocês não vão brigar comigo? Thelma, tem como você, eu não sei se tá fácil aí, a gente não combinou isso. Tem como você ler um texto para mim da Bíblia que está escrito em Isaías 66? A semana passada a gente falou de alguns versículos, versículos não, algumas histórias controversas. Hoje eu quero trazer algumas expressões controversas. Tem uma que me chama muita atenção, que está em Isaías 66, 24. Calma, o que está escrito? Está escrito assim: eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu nome nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a eternidade. Thelma, você está de brincadeira comigo, né? No primeiro bloco você falou que o fogo não vai ser eterno, que as pessoas vão morrer. Só que você acabou de ler, por isso que foi proposital eu colocar esse versículo para você. Você acabou de ler que nunca morrerá. Que contradição é nisso? Você está fazendo uma pegadinha comigo, né, Esther? Usando suas palavras contra você mesma. Então, na realidade, a Bíblia é maravilhosa, né? E a gente tem que entender a Bíblia em todos os sentidos. E aqui nós precisamos entender sobre o que Isaías estava falando.
Nesse momento, vocês sabem que a Bíblia, ela foi escrita de uma forma extremamente didática, e eu acho lindo isso. E tanto os profetas, né, do Antigo Testamento, e como Jesus também, quando ele esteve aqui neste mundo, ele sempre usou, assim, os exemplos daquilo que acontecia com as pessoas, que tinha a ver com a vivência das pessoas, e daí foi colocado na Bíblia em formas de parábolas, em forma de expressões como essa, que eu acabei de ler. E então a gente precisa voltar um pouquinho e entender por que Isaías escreveu isso. Lá em Jerusalém existia o Vale dos Filhos de Inom. Esse Vale dos Filhos de Inom era um vale onde era jogado ali lixos e também eram jogados cadáveres. As pessoas que batalhavam, que guerreavam e que morriam eram jogadas ali dentro com aquele lixo. eh, os corpos dessas pessoas eram jogados ali. Então, neste vale dos filhos de Inom, o que que acontecia? Existia esse fogo eterno enquanto existia combustível para ser queimado. Então, como sempre era jogado lixo, como sempre eram jogados corpos das pessoas que morriam, era mais ou menos assim um fogo eterno ali. Então, Isaías, ele se referiu a essa forma didática para as pessoas entenderem exatamente aquilo que acontecia ali no vale. E Jesus, em Apocalipse 20, ele se refere a isso também, a esse lago de fogo, retratando isso que acontecia ali em Jerusalém, no Vale de Inom. E é muito engraçado, né? O verme, para esse verme ser eterno, ele só poderia ser eterno se ele desse uma fugidinha ali do Vale de Inom e fosse andar até lá e comesse um pedaço do fruto da árvore da vida, porque não dá para ser eterno sem comer o fruto da árvore da vida, né? Então, esse verme, ele só iria ser eterno enquanto ele tivesse combustível para ser queimado ali, entendeu? Então, não existe esse fogo eterno sem este combustível. Então, a gente precisa entender isso. Não existe esse lago de fogo eterno sem ter, como que eu vou dizer, um objeto para ser queimado. Então, a Bíblia, ela é assim escrita com esses exemplos. Então, a gente precisa entender. Se a gente não volta um pouquinho ali na história, a gente não entende o que Isaías estava escrevendo e por que ele escreveu isso. Porque isso foi muito fácil para o pessoal daquela época entender o que ele estava querendo dizer. E para a gente não é tão simples, né? Porque a gente não está entendendo isso dessa forma. Mas as pessoas que ouviram Isaías relatar isso, elas entenderam, porque era uma coisa que elas viviam ali. Então, o verme que não morre e o fogo que não se apaga, que é exatamente isso, é uma forma de descrever consequências eternas do castigo de Deus, e não a duração do castigo. É a forma eterna enquanto tem o que se queimar, mas não a duração eterna do castigo. Então, é uma forma de expressão. Porque o que o texto fala? O texto ele fala do quê? De cadáveres. E o texto não fala de alma imortal, né? Porque aí também vale a pena, de repente, a gente perguntar, né? Fazer aquela pergunta básica: nós temos uma alma ou nós somos uma alma? Seria legal, né, vocês escreverem aí agora, né? Vocês que estão nos ouvindo, né? Nós temos uma alma ou nós somos uma alma? Então, aqui vem falando exatamente isso. Então, é simples, é um pouco complicado, né? Quando você vai ao pé da letra exatamente, que você não conhece a história que vem antes. Mas eu acho que se a gente estudar um pouco mais e entender o porquê que Isaías escreveu sobre isso, fica fácil. Então, ele usou uma expressão daquilo que acontecia no Vale de Inom, né? Que era esse fogo que queimava eternamente, porque eternamente eles viviam em guerra, eternamente ali, né? Eternamente enquanto
enquanto estava acontecendo a guerra, enquanto tinha aquele lixo ali naquele vale, tinha aquele fogo que queimava dia e noite, que queimava dia e noite. Então, para eles, naquela época, aquele fogo nunca se apagava, era um fogo eterno, porque eles guerreavam o tempo todo, eles jogavam lixo ali o tempo todo, então tinha o tempo todo combustível para ser queimado. Então, foi fácil para eles entenderem, mas é fácil para a gente entender o contexto que esse verso foi escrito. Então, fica bem claro que o fogo, ele não vai ser eterno, ele só vai ser eterno enquanto houver matéria para ser queimado. Mesmo porque, gente, eu acho que neste momento do nosso estudo vale muito a pena a gente ressaltar o amor de Deus. Porque o inimigo, Satanás, ele faz com que o ser humano pense o contrário, exatamente o contrário. Ele faz com que as pessoas entendam Deus como um Deus tirano, um Deus que pune, um Deus que realmente quer que as pessoas fiquem pagando pelas suas consequências e pelos seus erros. Mas os estudiosos da Bíblia entendem o quanto Deus é amor. E ele é tão amor que ele não vai deixar ninguém queimando para sempre, não vai existir um fogo eterno, jamais. Isso não é a vontade de Deus. Deus ama seus filhos, ele jamais ficaria feliz em saber que eu, que fiz escolhas erradas para minha vida, eu que não escolhi a vida eterna, porque a vida eterna é uma escolha que eu faço, eu que sou uma filha amada dele, mas eu escolhi não viver eternamente. Imagina, ele não ficaria feliz de saber que eu, Thelma, estaria ali queimando para sempre, sofrendo, gritando, sentindo dores horríveis, porque isso é o que as pessoas dizem desse fogo eterno. Então, é muito importante a gente ter essa certeza nessa noite: o fogo eterno não existe. Esse lago de fogo, o caldeirão do inferno, não existe eternamente. O nosso mundo será purificado com fogo, sim, mas ele vai queimar enquanto houver matéria para ser queimado. Ficou claro? Ficou claríssimo. A sua fala nos enche de amor e nos traz a graça de Cristo novamente muito próxima. É esse amor. Ficou muito claro. Mas tem um outro termo aí que a Bíblia fala, Nádima, repetidamente. Ela usa uma expressão, eterno para sempre. Mas, assim, várias vezes a Bíblia fala sobre isso. E o que representa esse eterno para sempre, Nádima? Eu quero trazer um aspecto do casamento, né? Quando a gente se une a alguém, fala assim, viveram felizes para sempre. O que é esse para sempre? É um dia após o outro. Então, a eternidade, ela está em Deus. Deus é eterno. Então, para Deus, não teve um começo e nem vai ter um fim. Ele é plenitude total. Mas para nós, seus filhos, nós temos um começo de eternidade, tá? E ela já pode estar, nós já podemos estar vivendo esse começo da eternidade, porque assim como a gente se cola em Jesus, nós já estamos vivendo essa plenitude, mesmo que a gente tenha o soninho, né? Ele ressuscita a gente e a gente vai, daí sim, viver a plenitude da eternidade. Aí não tem fim. E isso é, então, o eterno para sempre, tá? Agora, é diferente desta visão que é colocada daquele eterno dos que vão ficar lá queimando. Isso daí não é eterno, porque nós vamos estar reconstituídos e nós vamos aproveitar da eternidade no céu junto de Jesus, porque ele é a eternidade. A Nádima, professora do jeito que é, matou, né? Com essa analogia daí do casamento. Felizes para sempre. Perfeito. Só que eu não posso deixar de fora mais um texto, mais uma expressão. Dulce, você tá com a Bíblia fácil aí? Tem como você Vamos. ler Daniel 12:2 pra gente? Eu vou fazer o que eu fiz com a Thelma. Eu vou pegar uma fala sua aí, ó. Usando a Bíblia contra a sua fala. Vamos lá. O nosso objetivo aqui é entender o que a Bíblia traz e esclarecer, né? Não é o Bíblia sem rodeios, mas é como se fosse. Aqui a Bíblia é Vamos fácil. lá. Bíblia, isso aí. Vamos lá, Daniel 12:2, né? É. Diz assim:
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Essa é uma passagem que assusta muita gente, né? Pois é, Edu, se você falou vergonha, horror, tem algumas versões que fala desprezo eterno. O Desprezo que é isso? eterno. É. Acho, essa passagem, ela se complementa muito com tudo que a Thelma e a Nadma estavam explicando sobre o conceito de eternidade, né? O conceito de eternidade que a gente encontra esses três tipos na Bíblia, que a Nadma explicou super bem, sobre eternidade com começo e fim, com começo e sem fim, e eternidade que não tem começo e nem tem fim, que só pertence a Deus, né? Aqui, especialmente essa palavra que é usada nesse verso que a gente leu, a palavra que representa desprezo, horror, conforme algumas traduções, né? Ela só aparece na Bíblia duas vezes, a palavra original em hebraico. Ela aparece nesse trecho e no verso que a Thelma leu antes também, aquele de Isaías 66:24, que fala do verme. Essa palavra ela aparece unicamente nesses dois textos na Bíblia, esse original em hebraico. E o sentido dessa palavra em hebraico, além das traduções que a gente já viu, ele também quer significar repulsa, aversão, repugnância, né? E é uma coisa assim, por um lado, é uma aversão, porque vamos pensar, né? Se a gente vai para uma vida de eternidade sem o mal vai ser extinto, né? Então, esse sentimento de repulsa ao mal, isso é um sentimento que vai existir, né? Nós estaremos vivendo numa plenitude de santidade. Então, esse é um ponto, né? Agora, isso também não quer dizer que as almas, só pegando o gancho com tudo que já foi super bem explicado, não quer dizer que as almas estarão em algum lugar sendo para todo sempre motivo de desprezo, de chacota, de alguém fica apontando o dedo. Não, é o mesmo ponto que a Thelma bem explicou sobre e Isaías reforça esse entendimento, né? Porque eu estou citando as duas passagens, porque Isaías complementa essa explicação de Daniel que a gente leu, que é a questão do fogo estar consumindo enquanto houver matéria, o fogo ele cumpre o seu objetivo até o fim, né? De exterminar o mal, e esse é o sentido também que Daniel traz para essa passagem, né? E aí eu queria complementar só nessa nossa reflexão. Tem um verso em Salmos que Davi diz assim, olha só, está em Salmos 146, no verso 4, e diz assim: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem os seus desígnios. Então, o que Davi está declarando para a gente? Que quando a gente morre, a gente está absolutamente inconsciente, né? E aí o ponto que a gente já falou, que isso seria contrário ao caráter amoroso de Deus, que seria horrível para os vivos, né, ficar imaginando seus queridos lá sofrendo, né, esse quadro. E então acho que o tema são passagens que se complementam e que estão nesse mesmo sentido. E antes só de encerrar aqui, eu queria compartilhar um texto que reforça isso que a gente está estudando. Por que é importante a gente entender a verdade, né? A verdade da Bíblia, a mensagem escrita que Deus deixou para nós, né? Eu conversando muitas vezes com pessoas que estão nessa missão de tentar entender, né? Muitas vezes a gente ouve falar assim, mas tal religião ou tal pessoa que eu conheço, um amigo, uma tia, um familiar, eles acreditam muito nisso e eles são sinceros na sua fé. Olha bem esse ponto. E aí eu não estou dizendo, criticando o que está certo ou o que está errado, mas estou dizendo assim, há uma sinceridade numa crença, numa teoria que não está de acordo com a Bíblia. E aí é importante a gente pensar, entender que mesmo que seja uma fé genuína, uma fé sincera, mas num princípio que não está apoiado na Bíblia, que não é aquilo que Jesus nos ensinou e deixou para nós, esta fé genuína não faz com que aquilo se torne uma verdade.
E essa fé genuína também não é, ela não é garantia de salvar o ser humano, não é porque você acredita muito numa coisa que aquela coisa vai se tornar verdade, né? E aí tem um trecho de uma escritora americana que eu gostaria de compartilhar com vocês, chamada Ellen White, que diz assim, olha, a fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição, nem por fé nele. A sinceridade nunca salvará alguém das consequências de se crer num erro. Sem sinceridade não há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o ser humano. Então, isso é um ponto bastante importante para a gente refletir até a importância desses nossos estudos e a importância da gente entender a verdade sobre esses ensinamentos. Eita! Eu resumo que você falou com um bom eita. Dulce, que livro é esse que você leu esse trecho? Mensagens escolhidas, Eu vou deixar, mensagens eu vou escolhidas. deixar como uma dica, uma segunda dica de leitura aqui. Mensagens Maravilha. escolhidas e qual as páginas? É, página 56. Eita! Muito forte isso que você falou, Dulce, e muito, muito próprio, né? Gente, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Foi um bate-papo delicioso, uma conversa profunda, mas não é uma conversa difícil. O nosso objetivo aqui é deixar tudo mais leve, tudo mais claro. E se eu posso resumir todo esse bate-papo, acho que foi a Dulce, foi você que falou do purgatório, Dulce? Foi, né? Foi. Eu acho que das visões aí que nós trouxemos três, essa é a menos aceita pelos evangélicos. Uhum. Mas, se a gente pensar no fogo eterno, que é uma das mais aceitas pelo evangélico, que a Thelma trouxe aqui, é quase a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a gente acreditando na teologia do purgatório ou do fogo eterno, a gente está acreditando na imortalidade da alma. Olha que coisa muito forte. Porque há uma contradição quando a gente acredita em uma dessas duas visões em relação à vida eterna. A gente sabe que a vida eterna só há em Cristo. E se uma pessoa está lá vivendo eternamente, mesmo que queimando no fogo, ela está desfrutando de uma vida eterna que não pertence a ela. Porque crê no Senhor Jesus. Se você crê, você vai ter a vida eterna. Então, meu post-it de hoje, Dádima, tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para pegar. Viva a simplicidade da decisão da graça, de Cristo, da cruz. E pensando, a Nádima falou a semana passada, eu perguntei para ela, Nádima, é simples assim a salvação em Cristo? Ela é simples assim. A graça é simples assim. Por isso, meu post-it de hoje é: viva a simples decisão do que é a graça. E pensando nisso, eu tenho uma dica de música que chama Graça. Ela fala assim, que a graça é um ponto de encontro, o lugar onde os fardos se espalham no chão. Aí tem um texto lindo que eu não vou ler para vocês, eu vou deixar o link para vocês para vocês escutarem, mas fala assim, ó: graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Só que isso na vida, tá? Enquanto a matéria. Pecado não se explica. Pecado só é pago por Cristo e Cristo pagou por mim e por você. Esta é a mensagem deste nosso bate-papo. Vou deixar aqui também duas dicas de texto. Uma a Dulce trouxe brilhantemente, que é Mensagens Escolhidas, da página 56, e O Grande Conflito, as páginas 454 e 455. Essas duas dicas de livro tem gratuitamente, de forma legal, na internet. Vocês podem jogar esse nome, que eu vou deixar aqui embaixo, e a página, e vocês terão acesso. O Grande Conflito fala tudo o que a gente
conversou hoje. E mensagens escolhidas, esse tapa na cara, bem dado, que a Dulce trouxe pra gente. Dulce, pensando nisso, já que você aí acabou com o povo, com uma passagem tão dura, com um texto tão duro, ameniza a situação e ora por nós? Com certeza, um privilégio. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, com o coração cheio de gratidão, te agradecemos por tantos exemplos, tantos ensinamentos que tem deixado para nós na Bíblia. Pedimos, Senhor, que venha fortalecer a nossa fé, que cada conversa como esta, cada aprendizado, seja para nos ensinar a distinguir as teorias que distorcem, Senhor, a tua palavra em muitos sentidos, ou que interpretam de forma errônea. Nos dê esclarecimento, nos dê entendimento, para que a gente possa seguir rumo ao céu. Senhor, nos colocamos nas tuas mãos, agradecidos por tão grande esperança, porque o teu sacrifício, o teu amor, nos permite também, nos outorga o direito da vida eterna. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A semana que vem a gente vai falar... Eita, Nadima, eu falo o título da semana que vem? Sim, já estou curiosa. Enganos no tempo do fim. Primeiro, que tempo do fim é esse? Estamos ou não estamos nele? Estamos próximos ou distantes? E que enganos são esses? Semana que vem a gente volta com mais um bate-papo delicioso. Assunto forte, mais leve. Esse é o nosso objetivo aqui nesse bate-papo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. E fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz